Abramos nossas Bíblias, amados irmãos, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 3. Isaías 53, verso 3. Que diz assim, aqui está falando acerca do servo sofredor, do Messias que haveria de vir. E num dos aspectos que sobre ele, profetizado, diz assim, Isaías 53, 3. Era desprezado, repita comigo, desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Agora vá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, apenas esse versículo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, que diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Amados, talvez um dos sentimentos mais devastadores que podem cair sobre nós, que podemos sofrer nesta vida e que pode marcar toda a nossa existência, é o sentimento de rejeição. É um dos sentimentos mais poderosos e destrutivos que existe na vida humana. Você alguma vez já se sentiu rejeitado? Com certeza, não é? Em algum momento da nossa vida, nós somos rejeitados. Em algum momento da nossa vida, não fomos bem aceitos. Em algum momento da nossa vida, nos desprezaram. Rejeição é ser desprezado por alguém, ou por um grupo, ou por uma instituição, seja por uma deficiência nossa, seja pela cor da pele, seja por sermos de uma classe social inferior. O fato é que em algum momento da nossa vida teremos de lidar com a rejeição. Quem acompanha o futebol europeu, nós temos visto jogadores brasileiros, negros, sofrendo alta taxa de rejeição em países europeus. Nós também temos visto homens e mulheres em nossa terra sendo rejeitados por sua raça. Nós temos visto idosos sendo rejeitados por seus próprios familiares. É muito comum lermos na imprensa famílias que abandonam seus idosos. Tudo isso, amados, chama-se rejeição. Veio Jesus na forma de homem, a forma humana, o homem mais puro do mundo, mais bondoso do mundo, mais interessado do mundo em abençoar pessoas, em ajudar gente, sendo portador de uma mensagem chamada de evangelho, que produz transformações na vida de quem o aceita, e é rejeitado. É rejeitado. Aliás, é sempre bom, amados, a gente repetir que nós não pregamos uma religião,
Nós não pregamos uma igreja. A nossa pregação é a igreja metodista. Nós não pregamos uma denominação. Não! Nós proclamamos uma pessoa: Jesus. Este é o nosso papel. Este é o nosso propósito. Proclamar Jesus. Multidões passaram por ele. Multidões o ouviram. Mas foram poucos os que se detiveram. Foram poucos os que guardaram no coração e na mente as palavras e a pregação de Jesus. Foram poucos os que estavam diante do Rei do Universo, que notaram que aquele homem era o próprio Deus entre eles ali. Jesus veio, primeiramente, para o povo que era seu. Isto é o povo judeu. Mas houve uma rejeição dos judeus, apesar das convincentes provas de que Jesus era o Messias anunciado, de que Jesus era o Cristo anunciado pelos profetas. Isaías 53, nós lemos apenas um versículo, mas você leia todo o capítulo, e você verá ali o profeta Isaías apontando para o Messias, e esse Messias era Jesus. Com poucas exceções, irmãos, os judeus o receberam. E talvez o judeu mais famoso que recebeu a Jesus foi um rabino chamado Saulo de Tarso. Contudo, 2000 anos depois, essa afirmação, e os seus não o receberam, continua verdadeira. Eu tive oportunidade de visitar Israel. Vocês têm ideia de quantos cristãos existem em Israel? Qual a porcentagem da população de Israel? Quanto vocês acham? Porcento? Seria muito bom. Seria muito bom se fosse 10. Menos de 3% da população de Israel é cristã. Menos de 3%. Milhões de pessoas visitam, Israel todos os anos. Oportunidade ali de conhecer todos aqueles lugares bíblicos. Mas os residentes de Israel são mais de 6 milhões. Só 3%, não chega a isto. E quando lá estivemos, eu perguntei para estávamos numa livraria evangélica lá, era um brasileiro radicado já em Israel. Ele falou assim: venham para cá, venham morar aqui. Nós precisamos do povo crente aqui. E eu disse: mas por que tem tão poucos cristãos? E ele disse o seguinte: todos aqueles que um dia foram para lá, tiveram filhos, os filhos cresceram, foram para a universidade, se formaram, mas não conseguem lugar de trabalho lá. Se esse brasileiro, ou melhor, se esse cristão, for o primeiro colocado numa disputa de vagas, eles não vão dar essa vaga para este cristão. Vão dar para o segundo, se for judeu. Então ele disse assim: os nossos filhos não estão mais aqui em Israel. Eles foram obrigados a ir para os diversos países da Europa, porque aqui o cristão é rejeitado, é discriminado. E por isso que essa taxa tem diminuído ano a ano, porque quem mora lá e estuda não consegue trabalho. Depois do estudo não consegue trabalhar.
Esta é a situação, irmãos, né? E depois o povo ainda aplaude Netanyahu, né? Tem muita coisa errada lá, tem muita coisa errada, amados. E a rejeição não era apenas dos judeus. Jesus foi mal visto. Olha só, amados, Jesus foi mal visto e incompreendido pela sua própria família. Marcos 3, 21 diz assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Irmãos, a própria família de Jesus rejeitou Jesus. A família. Já imaginaram, amados, que tristeza esta? Você ver os seus parentes saindo para prendê-lo, porque diziam, está fora de si, perdeu o juízo. Não adianta a gente dizer também, os judeus ingratos, corações duros. Infelizmente, irmãos, nós temos de admitir que a leitura desses dois textos também apontam para esta geração que vivemos. Confessemos, o homem do século 21 tem igualmente rejeitado o Salvador. Nós pertencemos, irmãos, a uma geração que tem solenemente rejeitado o presente que Deus enviou. Mas é uma rejeição silenciosa, é uma rejeição sutil. Nós não ouvimos pessoas dizendo abertamente que não querem Jesus. Não, ninguém fala isto. Mas, na prática, é exatamente isso que fazem. Repito, não é ostensivamente, mas silenciosamente. Rejeição silenciosa. Onde Jesus é lembrado male male no Natal, male male na Páscoa, e depois o ano inteiro solenemente esquecido. Não é difícil observar, irmãos, que às vezes, a partir da nossa própria casa, da nossa própria família, existem pessoas que estão céticas em relação a Cristo, que desprezam Jesus, que o rejeitam, não falam nada, mas a atitude, o desprezo é silencioso, mas presente. Infelizmente, nas nossas famílias, nem todos reconhecem Jesus como Senhor. Tem um vídeo na internet de um dos maiores violinistas americanos, Joshua Bell. Ele vestiu-se com jeans, uma camiseta, pôs o boné na cabeça, e ele desceu numa estação lá do metrô, em Washington, no horário de pico, milhares de pessoas passando por ele. Ele pegou o seu violino, colocou a caixa aberta no chão, como aquelas pessoas fazem para receber uns trocados, e ele começou a tocar as mais belas canções, as mais belas músicas, que somente uma pessoa com a sua virtuosidade poderia fazê-lo. Ele lota qualquer teatro nos Estados Unidos e na Europa com o preço de $100 a cadeira. E ali naquela manhã em Washington, ele está tocando grandes peças, famosas peças musicais. E passam ali na frente dele centenas e centenas de pessoas, apressadas e desatentas. Somente umas 3 ou 4
pararam, perceberam a qualidade da música e reconheceram Josué Bel. Apressadas e desatentas pessoas. Para mim, amados, esta é a definição que eu tenho dessa geração aqui, que é incapaz de reconhecer o que é importante, o que é fundamental. Às vezes nessa vida, irmãos, as pessoas estão caminhando tão absortas em suas preocupações, em resolver seus problemas, que não conseguem enxergar as coisas preciosas que passam diante de seus olhos. Estão passando diante de Jesus e não percebem. É só mais um pregador falando. É só mais alguém testemunhando desse Jesus. Não dão o valor, como não deram ali a Josué, que milhares ou centenas poderiam ter parado, aplaudido e dito: olha que maravilha de peças. Mas por estarem apressadas e desatentas, não foram capazes de perceber. Hoje, o homem, o jovem, a mulher, apressados e desatentos, também não conseguem perceber que Jesus está falando, que Jesus está aparecendo de diversas formas na frente deles. Esta vida apressada e desatenta que vivemos, continua levando o homem a ter dificuldades em perceber Jesus. Esse homem pensa que é só mais um violinista tocando e não dá atenção, não dá importância. E a forma mais comum, irmãos, de rejeitar Jesus hoje é simplesmente não lhe conferindo a importância que ele deveria ter em nossa vida. Alguns o veem apenas como um bom homem, como um mestre, alguém que trouxe bons ensinamentos. E Jesus então é colocado no mesmo patamar de Buda, de Confúcio, de Platão e outros. Então Jesus é admirado. Não, ele falou coisas bonitas. Não, ele falou verdades. Mas não é destacado como o Senhor do universo. Jesus é colocado no mesmo patamar de muitos outros. Pode colocar para mim o famoso escritor inglês C.S. Lewis, que boa parte da vida foi um ateu convicto, mas um dia ele conheceu Jesus, e ele veio a se tornar um dos mais ardorosos defensores da fé cristã no século XX. Ele nos apresentou um trilema. Você sabe o que é trilema? O Benjamin sabe, não é, Benjamin? É uma proposição formada por 3 teses contraditórias. Nós conhecemos o dilema, né? Dilema, você está em dúvida entre 2 caminhos, ou eu vou para lá, ou eu vou para cá. Isso é um dilema. Trilema é quando existem 3 proposições contraditórias. E ele propôs: ou Jesus foi um louco, ou Jesus foi um grande mentiroso, ou Jesus é exatamente quem ele disse ser. Em outras palavras, ele está dizendo: ou Jesus é o maior de todos os mentirosos e enganou boa parte da humanidade, ou é louco, porque qualquer pessoa que disser que é filho de Deus e não é um lunático. E consequentemente qualquer que o segue também está fora de si e é louco. O que Jesus é? Mentiroso? Lunático? Ou Senhor?
Amém, amados? Meu irmão, minha irmã, para qual dessas 3 alternativas a sua vida aponta? Essa semana eu li uma frase que me chamou muito a minha atenção, de tanta verdade que essa frase expressa. Ela dizia o seguinte: se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas para condená-lo? Se você fosse acusado de ser cristão, haveria provas para condená-lo? Vamos dizer que um investigador estivesse observando você o ano inteiro e lhe dissesse assim: olha, nós estivemos observando a sua vida, o seu proceder, o seu agir, o seu falar, o seu posicionar-se no mundo, e nós chegamos à conclusão que você é inegavelmente um cristão. Mas também esse investigador pode dizer: olha, nós te observamos o ano todo e estamos em sérias dúvidas em condená-lo como um cristão. Pode ir, você está livre. Qual dos dois nós estaríamos ao lado? Do primeiro ou do segundo? Meu irmão, minha irmã, sua vida só tem significado, só tem beleza, só tem sentido, se você acolher Cristo em seu coração. Aí sim, você será verdadeiramente um filho de Deus. E ser filho de Deus, amados, é não viver mais em escravidão, em temor, em miséria. É ter a Cristo como seu Senhor, e Ele vai à sua frente. Um dia rejeitaram Jesus. Que você não o rejeite. Que você coloque a Cristo como Senhor da sua vida. Que você possa olhar ao seu lado, olhar aqueles que te cercam e sentir um profundo amor para com eles. E que você passe esse amor de Cristo que está em você para essas pessoas. Como nós falamos na confissão, nós seremos reconhecidos como cristãos se amarmos uns aos outros. Este mundo precisa muito de amor. Nós estamos vivendo, amados, uma escalada no ódio. Nós estamos vivendo uma escalada na agressão, na injustiça. Algo muito triste está acontecendo, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. É preciso fazer algo. E nós só podemos fazer algo realmente digno de Cristo se amarmos uns aos outros. Se pregarmos a justiça. E se pregarmos esse evangelho, que não é nome de igreja nenhuma, mas é pregar a pessoa de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém. Amém.